Bom, pessoal, então a gente terminou o método gráfico, né? E aí a gente viu, né, através do método gráfico, mesmo os exemplos sendo pequenos, mas aquilo ali é válido para todo problema, independente do tamanho. Então a gente viu, né, que se no problema de programação linear, se existir uma solução ótima, né, essa solução ela vai estar em pelo menos um dos vértices do problema, né, um dos vértices do conjunto de soluções viáveis. E aí também a gente viu, né, todas as situações que podem ocorrer quando a gente está resolvendo um problema através do método gráfico, né? Então a gente viu todas as situações que podem ocorrer em um problema de programação linear. Uma situação que a gente viu, né, que é a situação quando o conjunto é vazio, né? Se o conjunto de soluções viáveis é vazio, né, então não há solução viável. Se não tem solução viável, então não tem solução ótima, o problema está resolvido. Quando o conjunto de soluções viáveis é diferente de um conjunto vazio, né, aí pode ocorrer duas situações. O conjunto, né, pode ser limitado, a gente viu, acho que foi o primeiro exemplo, né, se eu não me engano, foi o primeiro exemplo que a gente viu. Se o conjunto de soluções viáveis não é vazio e é limitado, então a gente sabe que vai existir solução ótima, né? Nesse caso aí vai existir solução ótima. E aí a solução ótima desse problema, ela pode estar em um vértice, né? Ou pode estar em mais de um vértice. Se tiver em mais de um vértice, eu tenho um conjunto infinito de soluções ótimas, né? O valor da solução ótima é um só, é único, né? Mas existem vários pontos onde a solução tem aquele valor. E a outra situação que pode ocorrer, ó, é quando o M é diferente de vazio e ele é ilimitado, ou seja, o conjunto de soluções viáveis é um conjunto aberto, né? Nesse caso, pode ocorrer as duas situações anteriores, né? Ou seja, a solução pode ser ótima e única, pode ser infinitas soluções ótimas, ou pode ser que a solução seja uma solução que a gente chama de ilimitada, né? Ou seja, ou a função objetivo vai crescer infinitamente, né, num problema de maximização, ou vai decrescer infinitamente se for um problema de minimização, certo? Então, como a gente sabe que as soluções, né, de um problema de programação linear, se ela existir, ela está num vértice, resta agora a gente saber como achar um vértice, né? Graficamente é fácil, né? A gente sabe lá que graficamente o vértice, né, vai ser a interseção lá de duas equações, né? Mas vamos imaginar que eu estou com um problema, né, que eu não consigo resolver graficamente. Como que eu sei algebricamente, né, que uma solução é um vértice, certo? Então esse é o objetivo da aula de hoje, a gente tentar caracterizar uma solução, né, um vértice, né, que não seja graficamente, né, vai ser algebricamente agora, certo? Então, independente do tamanho do problema, dado uma solução, a gente saber olhar para aquela solução e falar, não, essa solução é um vértice, ou essa solução não é um vértice, essa solução é um vértice viável, ou essa solução é um vértice, mas não é viável. Então vou mostrar nesse vídeo hoje como fazer isso, né, para cada uma das situações, ok? Então vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem um problema que é dado por esse conjunto aqui de soluções viáveis, tá? Vou fazer aqui rapidamente aqui o gráfico aqui, depois eu vou mostrar o gráfico mais bonitinho. Então a primeira restrição aqui, ó, x1 menor ou igual a 4, né? Então x1 igual a 4 está aqui, ó, né? Então vamos ter essa equação. Menor vai estar para o lado de cá, né? Então menor ou igual a 4 está nessa direção aqui, né? Certo? A segunda, x2 menor ou igual a 6, ó. Então x2 igual a 6 está aqui, né? E menor ou igual a 6 vai estar aqui para baixo, né? E a última equação, ó, 3x1 mais 2x2 igual a 18. Então aqui quando o x1 for igual a 0, o x2 vai ser igual a 9, né? E quando o x2 for igual a 0, o x1 vai ser igual a 6, certo? Então eu tenho os pontos 6 e 0, né? Esse ponto aqui, e o ponto 0 e 9, que é
esse ponto aqui. E aí eu vou ter, né, essa reta aqui. Certo? Então, ó, repara o seguinte, todos os vértices do problema, né, inclusive os inviáveis, são esses aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então tem 8 vértices nesse problema. Então, mais bonitinho, vai estar aqui essa solução, né? Então aqui o conjunto de soluções viáveis, né? Eu esqueci, né, de fazer aqui, ó. Então ponto 0 e 0, né? Para essa última restrição, ele é viável para ela, né? Então as soluções viáveis para essa restrição vão estar aqui. Então o conjunto, né, de soluções viáveis vai estar aqui. Então é esse conjunto aqui, certo? Aí eu coloquei aqui todos os vértices também, né? Dei um nome aqui, né? Vamos seguir. Bom, nesse problema, se a gente adicionar aqui as variáveis de folga, né? Então repare que vão ser 3 variáveis de folga, né? Então vai ficar x1, aqui x2, né? 3x1 mais 2x2. Aí aqui vai ficar mais x3 mais x4 mais x5. Então aqui igual a 18, igual a 6, igual a 4. Bom, então repare que agora a gente tem aqui um sistema com 5 variáveis e 3 restrições. 3 equações, né? Vou colocar aqui 3 equações. E aí, para resolver esse tipo de problema, então eu tenho um conjunto, né, de variáveis maior do que o número de equações. Para resolver esse problema aqui, para resolver esse sistema, eu preciso dar valor, né, a 2 variáveis, e aí eu vou ter 3 variáveis, vão restar 3 variáveis e 3 equações para o problema. Então, da forma geral, né, toda vez que eu tenho n variáveis, m equações, sendo, né, o n maior do que m, então o número de variáveis é maior do que o número de equações, o que eu vou fazer? Eu vou pegar n menos m, né, que é o número de variáveis menos o número de equações, e vou atribuir algum valor para essas variáveis. Aí vão restar m variáveis, né? Então, por exemplo aqui, né? Eu tenho 5 menos 3, então eu vou atribuir valor a 2 variáveis e vão me restar 3 variáveis para calcular o valor. Então essas variáveis que restar eu vou calcular o valor delas e eu consigo resolver esse sistema. E aí eu vou ter um ponto, certo? Mas aí eu ainda não sei se esse ponto é vértice ou não, né? Então vamos continuar aqui. Então, ó, a regra para resolver esses sistemas é sempre isso, né? Vou atribuir valor a n menos m variáveis e vou calcular o valor das variáveis que sobrarem, né? Então, na verdade, o que a gente vai resolver, né? A gente vai resolver sempre sistemas quadrados, né? Então, por exemplo, eu tenho três equações, então eu tenho que ter um sistema onde eu vou ter 3 variáveis, 3 equações, certo? Então, como eu tenho que dividir o meu problema, né? Em variáveis que eu vou atribuir valor e variáveis que eu vou calcular o valor, eu vou falar que as variáveis, né, eu vou chamar aqui, ó, as variáveis que eu vou calcular o valor delas, eu vou chamar de xr, tá? E as variáveis que eu vou calcular o valor delas, eu vou chamar de xb. Então, quem vai ser xb? Xb vai ser x1, x2 e x3, certo?
né? XR é x4 e x5. Aqui eu chutei, tá? Duas variáveis quaisquer. E chutei um valor aqui, ó. Então vamos fazer aqui, ó, x4 igual a 1 e x5 igual a 2. Dado x4 igual a 1 e x5 igual a 2, eu consigo calcular o valor de x1, x2 e x3, certo? Então, ó, se o x4 é igual a 1, então 1 mais x2 é igual a 6, o x2 obrigatoriamente tem que ser, né? X2 tem que ser igual a 5, certo? Se o x2 é igual a 5, ó, pela última equação aqui, a gente tem que 3x1 mais 2 vezes 5, né, mais 10, mais 2, né, que é o x5, é igual a 18, né? Então isso aqui vai ficar 18 menos 12, vai sobrar 6, então o x1 vai ser igual a 2. Então x1 é igual a 2 e por fim eu tenho que calcular o x3, ó, o x3 é 2 mais x3 é igual a 4, então o x3 é igual a 2 também. Aí repare, ó, que no gráfico, né, esse ponto aqui, ó, o ponto 2, x1 igual a 2 está aqui e vou pegar aqui para ficar mais fácil, x1 igual a 2 está aqui, né, x1 igual a 2 e o x2 igual a 5, tá aqui, ó. É esse ponto aqui. E repare que esse ponto ele não é um vértice. Então esse ponto, independente da função objetivo, né, ele não pode ser a solução ótima. Por outro lado, é um ponto viável, né? Como era de se esperar, o ponto viável. Ó, todas as variáveis do problema, inclusive as que a gente deu valor, são maiores ou iguais a zero, certo? Mas esse ponto não é um vértice. Então vamos para a próxima tentativa e vamos verificar aqui. Agora, ó, eu estou falando, né, que o x4 vai assumir o valor menos 2 e o x5 vai assumir o valor 2. Então vamos calcular de novo aqui os valores para x1, x2, x3, né? Então começando aqui com o x2, ó, eu tenho que x2 menos 2 é igual a 6, então o x2 obrigatoriamente tem que ser 8, certo? Para a última equação, ó, eu tenho que 3x1 mais 2 vezes 8, 16, né? Mais 2 tem que ser igual a 18. Então, x1 vai valer 0, né? Vai ficar 18 menos 18. Então, x1 igual a 0. Se x1 é igual a 0, x3 é igual a 4. E agora eu estou no ponto, ó, 0, x1 igual a 0, x2 igual a 8, que é esse ponto aqui, ó. Então reparem que esse ponto, ele é um ponto inviável, certo? Mas já dava para saber isso de antemão, ó, porque eu testei um ponto aqui, um valor aqui, né, para x4, ó, que é negativo. Ou seja, toda vez que eu colocar qualquer valor negativo, eu vou sempre achar um ponto fora do conjunto de soluções viáveis, certo? Então eu nunca vou atribuir, né, um valor negativo. Da mesma maneira, se eu tivesse atribuído aqui valores positivos, né, valores maiores ou iguais a 0, a x4 e x5, e ou x1, ou x2, ou x3 desse um valor negativo, a solução seria inviável, né? Porque, ó, x1 negativo, eu teria solução desse lado de cá. x2 negativo, eu teria solução embaixo aqui, ó, né? E o x3 negativo, eu teria solução, né, do lado depois dessa restrição aqui, ó, porque essa restrição aqui, ó, quando o x1 é igual a 4, eu estou bem em cima dessa restrição aqui, ó, certo? Quando x1 é igual a 4. Quando x1 é menor do que 4, eu estou para o lado de cá e aí o x3 assume valores maiores do que 0. Se eu venho para o lado de cá, o x1 vai assumir um valor maior do que 4 e obrigatoriamente o x3 tem que ser negativo. Então, se a gente fizer o teste para x4 e x5, vai ser a mesma coisa, certo? Então, toda vez que eu tenho um valor negativo, eu vou estar fora aqui, ó, desse conjunto de soluções viáveis, certo? Bom, vamos testar aqui então agora x4 igual a 0 e x5
igual a 3. Se x4 for igual a 0, então obrigatoriamente o x2 tem que ser igual a 6. Sendo x2 igual a 6, eu tenho que 3x1 mais 12 mais 3 é igual a 18. Então aqui vai dar 15, né? Vai sobrar 3, x1 então vai ser igual a 1. Se x1 é igual a 1, o x3 é igual a 3. Então eu estou no ponto aqui, ó, x1 igual a 1, que vai estar aqui, e o x2 igual a 6, que é exatamente em cima dessa reta aqui, né? O x2 está no limite dele, certo? Aí repara o seguinte, né? Eu testei aqui o x4 igual a 0, né? E caí aqui em cima dessa reta. No slide anterior, a gente achou que o x1 igual a 0 e caiu em cima dessa reta. Bom, então, toda vez que eu tiver um 0, eu vou cair em cima de uma reta, né? O que eu preciso para cair em cima de duas retas e ter um vértice? Simplesmente, né, atribuir valores zeros, né, para as variáveis que eu estou atribuindo os valores para ela. Então aqui eu vou ter, se eu fizer x4 igual a 0 e x5 igual a 0, eu vou ter que o x2 é igual a 6, né? Para a última equação eu tenho que 3x1 mais 12 mais 0 é igual a 18. Então o x1 vai ser 2, né? x1 igual a 2. Se o x1 igual a 2, o x3 é igual a 2. E aí eu estou no ponto aqui, ó, 2 e 6. 2 e 6 é exatamente o vértice E aqui, ó, certo? Então, né, toda vez, repare o seguinte, ó, toda vez que eu atribuir 0 para duas variáveis, para esse problema aqui, eu vou cair em um dos vértices aqui, ó. Pode ser o vértice viável ou inviável, né? Vamos fazer o teste aqui. Por exemplo, repare o seguinte, né? Eu não posso atribuir 0 para x1 e x3 ao mesmo tempo, né? Porque senão vai dar 0 igual a 4. São todas as possibilidades, né? Vamos ver aqui, por exemplo, ó, se x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Aí eu nem preciso fazer conta, ó, né? Eu tenho que x3 é igual a 4, x4 igual a 6 e x5 igual a 18, né? Então eu tenho x3 igual a 4, x4 igual a 6 e x5 igual a 18. E qual ponto que é esse aqui, ó? É esse vértice aqui, ó. Reparem, ó, todas as variáveis maiores ou iguais a 0, eu tenho um vértice viável, né? Se eu fizer x1 e x4 agora igual a 0, x1 igual a 0, x4 igual a 0. Se x1 é igual a 0, obrigatoriamente x3 tem que ser igual a 4, né? Se x4 igual a 0, obrigatoriamente o x2 tem que ser igual a 6. E aí o x5 tem que ser o quê? Aqui é 0, né? Aqui vai ser, deixa eu fazer, né? Então vai ficar 0 mais 2 vezes 6, 12, mais x5 é igual a 18. Então vou passar 12 para lá, vai sobrar 6, né? Então aqui é igual a 6. E aí eu estou no ponto 0 e 6, ó. Ponto 0 e 6 é esse aqui, ó. Repare, todas as variáveis maiores ou iguais a 0, eu tenho um vértice viável. Vamos mais um aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então já fizemos, né? Com x1 e x2, x1 e x3 não pode, x1 e x4, vamos fazer x1 e x5 agora. x1 igual a 0, x5 igual a 0. Se x1 é igual a 0, x3 obrigatoriamente tem que ser 4, né? Se x1 e x5 são igual a 0,
o x2 tem que ser igual a 9. x2 igual a 9. Se o x2 é igual a 9, o x4 tem que ser igual a menos 3, né? E aí eu estou no ponto, ó, 0 e 9. Ó. Eu já sabia que ia ser inviável. Por quê? Porque o x4 deu negativo. Estou no ponto 0 e 9, eu estou aqui, ó. Certo? Vamos lá agora, vamos fazer x3, x1, x5, x2 e x1 a gente já fez, né? x2 e x3. x2 e x3 igual a 0. x2 igual a 0. x3 igual a 0. Se o x3 é igual a 0, o x1 obrigatoriamente tem que ser 4, né? Se o x2 é igual a 0, o x4 obrigatoriamente tem que ser 6. E aí eu tenho que na última equação, eu tenho 3 vezes 4, 12, mais 0, mais x5 é igual a 18. Então, x5 é igual a 6. Então, repare, tudo maior ou igual a 0, né? O x1 é 4 e o x2 é 0. Então, eu estou aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é viável também, né? Aí fiz agora x2 e x5. x2 e x5, né? Não, x2 e x3. Fiz x2 e x3, x2 e x4, não, fiz x2 e x3. Então agora, ó, terminamos x2 e x3, o x2 e o x4 não pode, vamos fazer agora aqui o x2 e o x5. Para o x2 e o x5, x2 igual a 0, x5 igual a 0. Aí eu tenho que, se os dois aqui são igual a 0, né? Então na última equação eu tenho que, pela última equação, 0 e 0 aqui vai sobrar 3, né? 18 dividido por 3, x1 é igual a 6. Se x1 é igual a 6, obrigatoriamente o x3 tem que ser menos 2. Menos 2. E o x4 tem que ser igual a 6. Eu já sei que vai dar um ponto, né, fora da região de viabilidade, né? Então x1 igual a 6, x2 igual a 0, tá aqui, ó. Por quê, né? Porque o x3 deu negativo, certo? E o último não, né? Ainda tem x3 e x4. Então x3 igual a 0, x4 igual a 0, eu tenho que x1 é igual a 4, x2 é igual a 6, né? E aí o x5 vai ser igual a 3 vezes 4, 12, 12, vou fazer aqui, 3 vezes 4, 12, 12 mais 12 mais x5 é igual a 18, é igual a 18. Eita. É igual a 18, né? Então aqui vai dar 24, então x5 tem que ser menos 6, né? Igual a menos 6. Então é esse ponto aqui, né? Agora, ó, se eu fizer, né? Foi x3 e x4. Agora falta só um. Só uma combinação que é o x3. Que o x4 e o x5 a gente já tinha feito primeiro. Então agora falta só o x3 e o x5. x3 igual a 0. x5 igual a 0. Então se o x3 é igual a 0, o x1 é igual a 4, né? Se o x1 é igual a 4, então na última equação eu tenho 12
mais 2x2 mais 0 é igual a 18. Então, 18 menos 12 vai sobrar 6, x2 é igual a 3. Então tá aqui, né? x2 igual a 3 e o x4 é igual a 3 também. Então tô aqui, ó, nesse ponto aqui. O ponto x1 igual a 4, x2 igual a 3. Certo? Então vimos aí todos os vértices, ok? Então, ó, né? No exemplo, nós devemos escolher duas variáveis, atribuir valores e calcular o valor das variáveis restantes. Para qualquer par que a gente fizer igual a zero, né, nós sempre vamos gerar um vértice do problema, né? Pode ser viável, pode ser inviável. E aí, resumindo, né, para que o ponto seja viável é necessário, ó, haja pelo menos n menos m componentes nulas, né, variáveis nulas, né? Quando o número de variáveis é maior que o número de restrições, e todas as demais variáveis, né, todas as demais componentes sejam não negativas. Se isso acontecer, eu estou num vértice viável do meu problema, certo? Se o número de equações, né, for maior do que o número de variáveis, quer dizer que a gente tem variáveis aí, equações, né, que são redundantes aí para o problema, ok? Então aqui um outro exemplo, né, agora sem olhar para o gráfico, ó, primeiro, né, vamos colocar aqui esse problema aqui na forma padrão, ó. Então eu vou colocar só as restrições aqui, tá? Então vai ficar o seguinte, né? Aqui vai ficar x1 mais x2 mais x3, né? E aqui vai ficar x1 mais 2x2 mais x4 igual a 5 e aqui igual a 4, né? Então, ó, eu tenho um problema com 4 variáveis e 2 equações. Então eu tenho que atribuir valor a 2 variáveis e calcular o valor das outras 2 variáveis. Aí aqui eu já coloquei, ó, aqui xr, né, são os valores que vão ser igual a 0, né? Aqui vai ser todas essas combinações vão ser as variáveis que vão ter valor 0 e aqui vão ser as variáveis que eu vou calcular. E aqui vai ser o ponto, aqui eu vou colocar se é viável ou não e aqui o valor da função objetivo. Então, ó, quando x1 e x2 for igual a 0, calculando, né, os valores de x3 e x4, a gente vai ter que x3 vai valer 4, né? Eu tenho aqui os valores 4 e 5, e aqui eu estou no ponto 0 e 0. É viável, né? Todas as variáveis, ó, são maiores ou iguais a 0. Eu não preciso nem olhar no gráfico. E o valor da função objetivo, se eu substituir aqui, ó, né, menos 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, o valor da função objetivo é 0, certo? Então, quando o x1 e o x3 são iguais a 0 agora, ó, x1 e x3 igual a 0, né? Então eu tenho x2 igual a 4, né? x2 igual a 4. Se o x1 é igual a 0 e aqui é igual a 4, então 2 vezes 4, 8, né? Então ali vai ser negativo, né? Então eu tenho o ponto 0 e 4, né? Não é viável. Então eu nem preciso calcular o valor da função objetivo. Então o próximo aqui agora, ó, x1 e x4 igual a 0. Então se x1 e x4 igual a 0, eu tenho que calcular os valores, né, de x2 e x3. E aí eu tenho que x2, o x2 vai ser igual a 5 sobre 2, né? Então eu vou colocar aqui 5 sobre 2. E o x3, se aqui vale 5 sobre 2, né? Então x3 vai valer 4 menos 5 sobre 2, né? Então aqui é 2,5, 1,5, né? Então 3 sobre 2, né? Então ficou aqui 3 sobre 2. 3 sobre 2. Aí eu tô no ponto, né? Então, ó, o x1 vale 0, então é o ponto 0,
e 5 sobre 2. É viável, né? Tudo é maior ou igual a zero, ó. Sim. E o valor da função objetivo é 3 vezes, né? Menos 3 vezes 5 sobre 2. Não, é 3, 5 sobre 2, tá certo. É 3 vezes 5 sobre 2, né? Então isso aqui, 5 sobre 2 é 2,5, então vai dar menos 7,5. Agora, calculando aqui, atribuindo os valores 0 a x2 e x3, né? Então eu tenho que x1 vai ser igual a 4, né? x1 igual a 4, e o x4, se o x1 é igual a 4 e aqui vale 0, então o x4 vale 1. x4 vale 1, o ponto que eu estou nele agora é o ponto 4 e 0, é viável, né? E a função objetivo, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Agora, atribuindo o valor 0 a x2 e x4, eu vou ter que o x1 é igual a 5, x1 igual a 5, se o x1 for igual a 5 e o x2 for 0, o x3 tem que valer menos 1. Então, aqui, menos 1, aqui eu estou no ponto 5 e 0, não é viável, né? Porque tem negativo ali, né? Então nem preciso calcular. E por fim, eu tenho que atribuir o valor 0 a x3 e x4. Aí, atribuindo o valor a x0 a x3 e x4, eu tenho o seguinte sistema, ó, x1 mais x2 igual a 4, x1 mais 2x2 igual a 5. Né? Se eu pegar isso aqui e subtrair aqui, né? Isso menos isso, vai sobrar, né? Aqui eu vou eliminar, aqui vai ficar x2 igual a 1, certo? Se x2 for igual a 1, o x1 tem que ser igual a 3, né? Então, aqui eu tenho 3 e 1, o ponto é o 3 e 1, é viável, né? E aí, minha função objetivo vai valer 2 vezes 3, 6, menos 9. Menos 9. Então, ó, solução ótima, né? É a última solução que a gente encontrou aqui, que é o mais negativo e é viável, né? Certo? Então, ó, uma maneira, né, da gente verificar todos os vértices, né, do problema, certo? Sem olhar no gráfico, obviamente, certo? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar o método simplex.